Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito bom ver todos vocês nesta manhã de domingo, esse dia quente, mas maravilhoso, muito bonito, aqui para adorar o nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Lá no finalzinho, a partir do versículo 54. É muito bom falar sobre o Evangelho, é muito bom a gente olhar para a pessoa de Jesus, reconhecer em Jesus tudo o que ele realizou, e é muito bom também olhar para as pessoas que viveram e conviveram com Jesus, viveram ao lado dele. E esse relacionamento entre Jesus e essas pessoas, ou entre essas pessoas e Jesus, sempre tem muito a nos ensinar. Então, eu gostaria de olhar um pouquinho para uma pessoa em específica. Mateus 13, 54. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O problema da incredulidade. Muitas pessoas cresceram em um lar muito próximos da fé cristã. Pais cristãos ou avós cristãos, mas são pessoas que não vivem a mesma fé dos seus pais ou seus avós. Pessoas, às vezes, são casadas com cristãos, mas não vivem a fé. Hoje eu gostaria de falar sobre um irmão de Jesus, falar sobre Tiago, o segundo da linhagem de Maria e José. Imagine crescer na mesma casa que Jesus. Imagine conviver diariamente com ele. Ouvir sua voz, sua sabedoria, testemunhar sua santidade e ainda assim não crer. Pois essa é a história do irmão de Jesus, Tiago. A Bíblia é clara, ele não acreditava que o seu irmão fosse o Messias. Isso está dito em João capítulo 7, versículo 5. Está lá. Tiago não acreditava. Mas a mesma Bíblia mostra que algo aconteceu. Algo tão poderoso que transformou o incrédulo Tiago em um dos maiores líderes da igreja primitiva do primeiro século. Esse algo foi um encontro com o Cristo ressuscitado. Jesus apareceu para Tiago depois de morto e ressuscitado e tiveram uma conversa. O Tiago, para nós hoje, é o retrato de muitas pessoas. Gente que conhece Jesus de ouvir falar,
pessoas que já ouviram muito falar sobre esse Jesus, mas nunca o encontraram de verdade. Hoje nós vamos olhar para essa jornada deste homem, Tiago, e vamos permitir que o próprio Deus nos confronte, e confronte qual é a nossa fé, qual é a nossa posição diante de Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 7, nós temos uma passagem que eu já citei, que mostra isso para a gente. João 7,3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. É melhor você sair daqui. Porque Jesus estava trazendo desconforto para a família. Não deve ser fácil viver na mesma casa, morar na mesma casa, na mesma rua que Jesus. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Se você tem o desejo de ser reconhecido, então vá. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Isso que ele recebeu da própria família. Pois nem os seus irmãos criam nele. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Gente, proximidade física não garante fé verdadeira. Anote isso. Tiago viu milagres. Tiago ouviu ensinos de Jesus. Tiago observou a vida perfeita de Jesus, pois a Escritura nos diz que ele não cometeu pecado algum durante a sua vida. Mas Tiago não cria em Jesus. Então, o problema de Tiago não era falta de informação, mas era uma falta de rendição, uma falta de submissão, uma falta de entrega à verdade que estava bem diante dele. E assim como ele, muitas pessoas frequentam cultos, conhecem versículos, amam cumprir com tradições, mas ainda não tiveram o encontro pessoal com o Salvador, Jesus. Meu ponto é que você pode crescer na igreja e ainda não ser de Cristo. Você pode conhecer tudo sobre Jesus, mas ainda não conhecê-lo como pessoa, não reconhecê-lo como Filho de Deus, como Salvador. Você pode estar perto de cristãos e ainda estar longe da graça de Deus. Mas, graças a Deus, que um encontro com Cristo muda tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, você pode abrir lá, a partir do versículo 3. 1 Coríntios 15. Paulo, falando com aquela igreja, ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos outros apóstolos, apareceu aos 12. Disso, depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500 pessoas de uma só vez viram o Cristo ressuscitado. A maioria dos quais ainda vivia, estavam vivos quando Paulo escreveu essa carta. Testemunho
embora alguns já tenham adormecido. De fato, alguns já tinham morrido. Depois, versículo 7, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Olha que interessante. Jesus ressuscitado foi buscando pessoas. E alguém que ele buscou foi Tiago, o seu irmão incrédulo. A fé nasce quando Jesus deixa de ser um conceito, uma ideia, e passa a ser um encontro verdadeiro, legítimo, real. Tiago estava ali, frente a frente, com aquele que havia ressuscitado dos mortos. Jesus. Jesus fez algo profundamente pessoal. Apareceu a Tiago depois de ressuscitar. Nós não temos detalhes sobre esse encontro, mas basta imaginar o choque, a queda de barreiras que existiam entre eles e a convicção definitiva surgindo no interior de Tiago. Aquele a quem ele resistira no passado, agora está vivo, ressuscitado diante dele. Aquele quem ele viu morrer, ser crucificado, está vivo diante dele. Tudo muda. Desse instante em diante, a vida de Tiago mudou. E é assim com qualquer pessoa que se encontra com Jesus. A dúvida cai. O orgulho desmorona. O coração se rende. E a vida recomeça. Existe uma aplicação para isso. O que faltava para Tiago não era mais argumento, não era mais informação, era revelação. E Jesus se revelou para ele. Jesus se manifestou para ele de uma forma poderosa. E é isso que Jesus faz ainda hoje. Nos dias de hoje, Jesus se revela a todo aquele que o busca. Qualquer um de nós que busque um encontro com Jesus, obterá. Talvez você não vá sentar numa mesa e partir uma refeição juntamente com Cristo. Mas por meio da palavra dele, você pode sentar na meia da ceia do Senhor e participar desta refeição em memorial da morte e da sua ressurreição. Por meio da sua palavra, em Romanos 10:17, que diz que a fé vem pela pregação, pela palavra de Deus, e a palavra de Cristo vem pela pregação das pessoas. Como crerão, se não ouvirem a mensagem? Como ouvirão, se não houver quem pregue? Deus foi tão bom, tão poderoso, que a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, mais traduzido na história do mundo. Nem se somarem todos os outros livros escritos, todas as outras traduções e todos os melhores best-sellers, todos juntos, somados, não alcança a quantidade de Bíblias que já foram impressas, traduzidas, distribuídas, lidas. A dúvida cai, o orgulho desmorona e o coração se rende. Jesus ainda se revela. E o que era incredulidade para Tiago se transformou. Tudo muda depois de um encontro com Jesus. Vou ler alguns versículos para você. Você não precisa abrir para não ficar tendo que se distrair buscando essas passagens. Mas a primeira dela está no livro de Atos 1:14.
onde Tiago estava ali agora reunido com os demais apóstolos, porque Jesus havia aparecido para ele, ressuscitado. Atos 1 diz: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então não era mais só os apóstolos, não eram só as mulheres que ajudaram Jesus no seu ministério, não. Várias pessoas, inclusive os irmãos, e não era só Tiago, porque nós vimos na outra passagem que ele tinha outros irmãos, José, Simão, Judas, irmãs, que não sabemos os nomes, todos agora se tornaram seguidores do Cristo, porque enxergavam agora que ele não era mais o filho de Maria, e sim o filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Em Atos capítulo 15, a igreja já está ali com 20 anos de existência, por volta do ano 49, 18, 19 anos de existência. Veja lá em Atos capítulo 15, versículo 13. A igreja se reuniu, a liderança da igreja se reuniu para tratar de assuntos pertinentes à fé, à pregação do evangelho. Tinha alguns judeus convertidos que queriam que os cristãos continuassem se abstendo de sangue, que não comessem carne de animais impuros. E como é que é viver o cristianismo? O que mudou? Como é que é o cristianismo? A lei escraviza, a graça liberta. E o que nós vamos ensinar para as pessoas? A igreja estava começando. E surgindo dilemas, resolveram fazer uma reunião em Jerusalém. Estavam Pedro, estavam outros líderes, e lá diz, no versículo 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. E aí Tiago pondera e coloca o que a igreja deveria fazer dali para frente. Ele estava dando diretriz para o corpo de Cristo. Ele estava dando direção para o corpo de Cristo. Em Gálatas, você também não precisa abrir, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram reputados colunas na igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão para que nós fôssemos pregar o evangelho aos gentios. Tiago era um dos colunas da igreja. Eu e você somos um tijolo nessa construção de Deus. Nós somos um tijolo. E os melhores tijolos são colocados nas esquinas, nas colunas. Quem constrói, hoje você tem ferro, areia, pedra. Naquele tempo, as casas eram construídas sem colunas de concreto. Pegavam-se os melhores tijolos e colocavam na esquina para construir o prédio. E eram chamados colunas. Tiago era um dos colunas da igreja. Olha a transformação que Jesus produziu na vida deste homem incrédulo, que nasceu e cresceu e viveu na presença de Jesus a vida toda, morando no mesmo lar que Jesus, na mesma casa, testemunhando o que ele falava e o que ele fazia. Mais tarde, esse Tiago escreve uma das melhores cartas que a gente tem no Novo Testamento, a carta de Tiago, que está na sua Bíblia. Lições práticas. Tiago tinha um senso prático incrível. Como viver o cristianismo? Você quer um manual de vida cristã? Eu sou cristão, o que eu faço? Leia Tiago. Leia a carta de Tiago. E sabe como é que ele começa a carta? Ele se apresenta na carta.
Ele podia dizer Tiago, irmão de Jesus, não é mesmo? Se fosse eu que escrevesse essa carta, talvez eu colocasse Renato, irmão de Jesus. Não. Ele começa a carta assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Como é que ele se apresenta? Servo do Senhor Jesus. Tiago é outra pessoa. A graça não só salva, ela reposiciona, ela nos dá um novo status, uma nova vida, ela nos requalifica. A fé nos transforma totalmente. Não somos mais as mesmas pessoas. Algo muito sério mudou. A nossa essência mudou. Não somos mais criaturas, meras criaturas de Deus. Somos filhos, servos do Senhor Altíssimo. E Tiago não se considerava mais o irmão número 2, o filho número 2 de Maria, irmão. Não, agora ele entendia quem era Jesus. Depois de crer, Tiago está em oração com os irmãos, como nós vimos em Atos 1,14. Depois de crer, Tiago se torna coluna da igreja, como nós vimos em Gálatas 2:9. Depois de crer, ele preside o concílio da igreja em Jerusalém e coloca o que seria a prática que a igreja viveria dali para frente. E ele escreve uma das cartas mais práticas do Novo Testamento, chamando Jesus de Senhor. O que a fé pode fazer numa pessoa? O incrédulo virou um adorador. O resistente virou um servo. O irmão que não cria virou um líder na igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, precisamos lembrar que Cristo não apenas salva a mim e a você. Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caráter, a nossa essência. Ele nos requalifica. Ele muda os nossos frutos, aquilo que nós produzimos da nossa existência. O que deixaremos para trás? O que consta no seu currículo dos últimos 10 anos? Dos últimos 5 anos? Do último ano? Do último mês? Como você viveu a última semana? O que você vai deixar de legado neste mundo? Jesus muda o impacto que eu e você podemos causar neste mundo. Ele tem poder para isso. E Deus nos dá o seu Espírito quando nascemos de novo, para que possamos produzir esse fruto e impactar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter o mesmo encontro com Jesus que Tiago teve. Eu e você somos chamados para isso. A jornada de Tiago nos mostra 3 realidades profundas para a gente concluir essa mensagem. Primeiro, é possível conviver com Jesus e mesmo assim não crer. Muitas pessoas vivem muito próximas a Jesus, mas não creem. O encontro com Cristo vivo quebra toda a resistência da incredulidade. E quem se rende a Jesus é transformado para sempre. 3 realidades profundas que a gente aprende da vida de Tiago. Observe que o Tiago não se converteu porque ele era irmão de Jesus.
mas porque ele teve esse encontro com Jesus ressuscitado. Talvez você seja como Tiago, antes da sua conversão. Talvez você tenha crescido perto da fé. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus desde sempre. Talvez você até conheça a Bíblia, mas ainda não teve um encontro real com o seu Salvador. Não sei. Hoje, através da palavra, o Cristo ressurreto está se revelando para você. Ele está se manifestando, se apresentando para você. Ele chama pelo seu nome. Ele quer transformar a sua história. Ele te convida para crer de coração. Talvez você tenha passado pelo processo. Talvez você tenha encontrado com Jesus, tenha transformado a sua vida. Mas como aquela plantinha na parábola do semeador, que começa a crescer no meio do deserto e aquele monte de problemas e desafios da vida estão te sufocando. E você está distante, você já perdeu a visão, a conexão, a comunhão. Ou talvez você se distraiu com a fascinação desse mundo, com as coisas maravilhosas que tem para fazer nesse dia a dia. Um dia lindo como esse, um mundo maravilhoso como esse, com rios, cascatas, praias, mares, campos, montes, vales, flores, pássaros. Às vezes a gente se distrai. Talvez esse encontro precise acontecer de novo. A ideia é, se você quer aceitar o convite que Jesus está fazendo para você, eu convido você a orar comigo agora. Curve sua cabeça e oremos assim. Senhor Jesus, eu me rendo. Eu te conheço, creio que tu estás vivo, Senhor. Então lhe peço, Senhor, transforma a minha vida hoje, como o Senhor transformou a vida de Tiago. Dá um novo significado para a minha existência. É o que te peço, em nome do seu próprio Filho Jesus Cristo. Senhor, me transforma em nome de Jesus. Amém. Espero que hoje seja um dia para a sua rendição. Espero que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana muito próspera e abençoada. Deus abençoe a todos.